Cadê Você de hoje veio até Del Castilho, no subúrbio do Rio de Janeiro, para saber como vive o ex-lateral esquerdo do Flamengo, Jordan, tricampeão estadual em 52, 53 e 54. Vamos ouvir as histórias de um dos maiores marcadores do Garrincha. Vamos lá. Jordan, prazer recebê-lo aqui no Jogo Aberto Rio. Vamos até um campo de futebol bater uma bola? Vamos lá. Então vamos lá. Na época de jogador, Jordan, você lembra da década de 50, aquele tricampeonato do Flamengo, jogos memoráveis contra Botafogo, Fluminense, Vasco? Foi bom, né? Foi bom a gente ter tirado aquele primeiro campeonato, fazendo umas certas partidas muito gostosas. Mas melhor ainda foi quando veio o tri. Aí foi bom. O Garrincha sempre contava uma história que o Jordan era o único lateral que não batia nele, que marcava na bola, é verdade? É verdade, não só nele, como nos outros também. Eu nunca bati em ninguém, não gostava de dar pontapé, eu gostava de sair na bola. Era difícil a gente jogar contra o Botafogo. Daquele time tricampeão que tinha o Gerson no meio-campo, aquele Flamengo era imbatível. Foi um time bom, foi um time formado bom. O Flamengo teve, na época do tricampeonato, teve os 3 anos jogando bem. Hoje a gente está dentro de um campo, dá saudade de jogar no Maracanã lotado. Dá vontade ainda de chegar lá e bater palma para eles. Quem merece hoje o aplauso do Jordan? Olha, rapaz, todos merecem. Para a gente encerrar, seleção brasileira. Na sua época era difícil, porque tinha o Nilton Santos na posição, era complicado. Era difícil, era. O Nilton era sempre o Nilton, né? Eu estava iniciando ainda, mas algumas partidas eu ainda fui em reserva dele. Mas era Nilton ou seu Nilton? Seu Nilton Santos. Repetindo aí, o Jordan foi da seleção brasileira também, né, Gerson? Ele foi da seleção brasileira, seleção carioca. Ele era um excepcional lateral esquerdo e marcador do Mané. Aí o problema é que chegou no final do campeonato aí, de 63, 62, aí eu, pelo Flávio Costa, fui incumbido também de ajudá-lo a marcar o Garrincha. Aí, ó. Ficou assistindo. Ele era muito bom. Aí, Jordan, marca o cara. Não, vai você. Aí eu fui um João, deitar e rogar no chão. Foi a primeira vez que ele foi na geral do Maracanã, porque ele caiu na geral do drible do Garrincha. É verdade, se não fosse o Fosso, eu estava perdido ali. Olha aqui, o Fluminense amanhã tem um duelo diante do virtual campeão brasileiro. Fluminense e São Paulo amanhã. Olha, o São Paulo perdeu 2 vezes no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Milionários no meio de semana, jogando em São Paulo por 1-0. São 3 derrotas seguidas. Cláudio Abel, é chance para o Fluminense amanhã? Acho que sim, garotinho. O São Paulo vem caindo e o Fluminense, ganhando do Flamengo, conseguiu uma boa oportunidade de fazer um bom jogo. Agora, o Fluminense está interessado também no vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Acosta, ele que é jogador do Náutico, que já marcou 15 gols. É um jogador que encaixa bem no Fluminense, Canhota? O meu medo, o negócio de marcar 15 gols, eu tenho medo que o Afonso venha pro Fluminense. Fez 7 no jogo lá. Exatamente, contra um Mambembe lá qualquer. Agora, eu quero saber o seguinte, Somália, Jean, Adriano Magrão, onde vai isso? Tiuí, mais um? Não tá Olha entendendo. aqui, você é apaixonado pelo seu time de coração? Pois é, o Ronaldo Ribeiro encontrou o Cacareco, um torcedor fanático pelo Vasco. Saca só. Não é difícil saber onde mora o aposentado João Luiz de Oliveira e Silva, o Cacareco. Na casa dele, o Vasco está sempre presente. Quadros, enfeites e fotos tomam conta das paredes. É impossível dormir sem lembrar do time do coração. Quando fala sobre o início dessa verdadeira adoração pelo Vasco, Cacareco, extrovertido, brinca. Segundo a minha mãe disse, eu quando nasci, a parteira me pegou,
me deu um tapa na bunda, eu gritei, Vasco! Na garagem, o velho companheiro só faz lembrar o time de São Januário. Adesivos estão por toda parte. As calotas ganharam o formato da Cruz de Malta e o feito do ídolo Romário está estampado no carro. Maior atacante do mundo dentro da área. Não tem igual e nem terá. Cacareco é o fundador da torcida organizada Reza em Vasco, hoje com 2.337 integrantes, todos torcedores de carteirinha. Sou fanático no bom sentido, com amizade, na derrota, na vitória, e espero que os torcedores brasileiros não briguem mais. Isso me deixa triste, vendo a torcida brigar com a outra. Tem que ser futebol em paz, futebol bonito em paz. Mas nessa relação Vasco-Cacareco, digamos, tem um lado um tanto sinistro. É que o Cacareco mandou confeccionar esta bandeira que é colocada em cima do caixão de cada vascaíno que morre na cidade. Cacareco, quando você se for, você vai levar essa bandeira de vez? Sim, ela irá comigo, porque a minha torcida acabou. E eu vou comandar a torcida do Vasco no céu. E vou para o meu túmulo, que será montado por um amigo, todo de mármore, com a cor do Vasco. Aqui jaz um vascaíno, João Luiz Cacareco. Cacareco não quer nem ouvir falar naquela famosa frase, até que a morte o separe. Mas enquanto ela não chega, uma coisa é certa. Sem o Vasco, a vida desse aposentado não teria a menor graça. Ô, Cacareco, você não é um mortinho, não, cara. Que isso? Show, Cacareco! E lembrando que Vasco e Botafogo domingo é às 4 da tarde no Maracanã. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais falando do seu clube e também da seleção brasileira. Aproveite bem o feriado, mas depois que acabou o jogo aberto. Até já. Vamos agora às dicas de Nicotim para você que quer parar de fumar. Muitas vezes o cigarro é associado a outras atividades e hábitos como se fosse parte deles. Por exemplo, fumar junto com um cafezinho, fumar depois das refeições, fumar antes de dormir, fumar para ir ao banheiro. Nesses casos, muitas vezes se acende um cigarro automaticamente, quase sem notar. É preciso separar o cigarro desses momentos. E isso só pode ser feito com pequenas mudanças na sua rotina. Nas primeiras semanas, tente evitar o hábito do cafezinho, ou então acrescente um pouquinho de leite para quebrar a rotina. Terminou a refeição, levante logo da mesa e tente escovar sempre os dentes. A ideia é tirar a impressão de que falta alguma coisa, e a gente sabe que cigarro não vale como sobremesa. Em bares e restaurantes, tente evitar bebidas alcoólicas, pois elas despertam o desejo de fumar. E não se esqueça de sentar sempre na área de não fumantes. Nicotim ajuda você a resistir à vontade de fumar porque reduz gradualmente a dependência do cigarro. Nicotim contém somente nicotina terapêutica e repõe de forma gradual essa substância, minimizando os sintomas desagradáveis da falta da nicotina do cigarro. Nicotim adesivo é como um amigo que fica colado em você o tempo todo, te ajudando a manter o controle e a não fumar. Vamos falar de seleção brasileira? Vamos até a Granja Comari, sabendo das novidades da seleção, chamando William Lopes. Olá, pessoal, muito boa tarde. Falamos aqui da Granja Comari, mais uma vez, onde passamos a semana toda mostrando a seleção brasileira que estreia neste final de semana lá em Bogotá, na Colômbia. É o início da Copa do Mundo, o início das eliminatórias. A seleção brasileira que treinou desde terça-feira aqui na Granja, hoje tem o último dia pela frente de trabalho. Viaja às 15 para as 9 da noite de hoje no aeroporto do Galeão, saindo do Rio de Janeiro, ou seja, a seleção brasileira trabalha, depois segue para o Rio de Janeiro e de lá pega esse voo fretado indo para Bogotá, onde passa o final de semana lá na Colômbia. No sábado, amanhã, tem o último treino, o de reconhecimento do gramado, lá em Bogotá mesmo, local da partida. E domingo, o jogo acontece às 4 da tarde, horário local, e às 7 da noite aqui no Brasil. Tem fuso horário e também tem o horário de verão brasileiro que está começando neste final de semana. A seleção brasileira retorna logo depois do jogo e começa o seu trabalho visando o segundo jogo. Quer dizer, passa segunda e terça trabalhando no Rio de Janeiro para o jogo de quarta-feira, o segundo das eliminatórias contra o Equador. É mais um toque de bola. Eu só espero que o Dunga não coloque nem o Ronaldinho Gaúcho, nem o Kaká no banco.
E o Flamengo tem um jogo amanhã em Curitiba preocupando o lateral esquerdo Juan, que diz que eles são fortes jogando em casa e o gramado é ruim. Na Vila Capanema o gramado não é tão ruim assim não. A bronca do Flamengo também é quanto ao árbitro Alício Pena Júnior. O Flamengo jogou com esse árbitro 6 derrotas e um empate, nenhuma vitória. Isso é superstição, Gilson? Não, mas nem é por isso também, Zé Carlos, porque ele é árbitro mineiro. E o Atlético Mineiro tá nessa briga aí de cai, não cai, cai, não cai, cai, não cai. E esse cara aí é dose para Leão, que é o técnico. De Marechal Hermes, a camisa do Botafogo saiu para Jorge Pereira, de bom sucesso. Band News TV. Recado final, Gilson. Nesse momento, no estacionamento, amanhã o Fluminense pega o São Paulo que tá caindo, meu. A resposta da pergunta da semana correta é Renato Gaúcho, quem fez o gol de barriga do título de 95. Recado final, Cláudio. Parabéns ao 12º jogador, que é a torcida do Flamengo. A última do Canhotinha. Bom feriado, Canhota. Valeu para você também e para todos. Olha, briga de tricolores, mas o tricolor do Rio vai ganhar esse jogo.